Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo. E como sempre, um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, Patreon, YouTube ou que apoiou meu trabalho de alguma outra forma. Eu aprecio cada um de vocês. A questão nuclear do Irã voltou ao centro das atenções globais. Após anos de diplomacia frágil, acordos suspensos e pressão oscilante, o chamado mecanismo de snapback foi acionado. E com isso, um conjunto completo de sanções da ONU e da UERI retornou, atingindo o comércio, o setor bancário do Irã e tudo mais. Se essas sanções são legais, não? Primeira pergunta. Bem, duvidoso. Mas primeiro vamos passar pelo contexto e depois discutir o que isso significa para o Irã, para seu povo e para a geopolítica em geral. Em 2015 foi alcançado um acordo histórico. Ele foi chamado de Plano de Ação Conjunto Global, ou JCPOA. O acordo envolveu o Irã e 6 países: China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha, conhecidos como P5+1. O objetivo era muito simples: limitar o programa nuclear pacífico do Irã, que o Irã sempre deixou muito claro que não tinha qualquer intenção de desenvolver armas nucleares. Mas, como seu adversário direto na região, Israel, está ditando as regras, o Ocidente não pode deixar um bom conflito acabar. Em troca, uma vez que o acordo foi assinado em 2015, o Ocidente concordou em suspender um amplo conjunto de sanções que haviam prejudicado a economia do Irã por anos. O Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 222 em 31, endossando o acordo e estabelecendo um cronograma para retirar as restrições financeiras e econômicas ao Irã. Mas o acordo sempre foi muito frágil e em 2018 as coisas mudaram drasticamente. Os Estados Unidos, sob o presidente Trump, em seu primeiro mandato unilateralmente, isso é muito importante, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo JCPOA, apesar do total cumprimento do Irã com os termos do acordo. O Irã estava em total conformidade e isso foi comprovado por um relatório independente emitido na época pela Agência Internacional de Energia Atômica. Apesar do cumprimento do Irã e de sua disposição em avançar com o JCPOA na época, Washington reimpôs sanções duras e extremas ao Irã, cortando-o do sistema financeiro global e dos mercados de petróleo. Agora, em 2025, o golpe final pode não ter sido dado pelos Estados Unidos, mas sim por seus aliados europeus. Em 28 de agosto, França, Alemanha e Reino Unido, o chamado E3, acionaram o mecanismo de snapback previsto no JCPOA. Essa medida foi baseada na avaliação deles de que o Irã estaria supostamente em descumprimento significativo dos termos do acordo, especificamente de seus compromissos nucleares. Pouco antes de as novas sanções de snapback serem ativadas, os Estados Unidos apresentaram ao Irã um ultimato impossível. Disse que as ofertas de Steve Witkoff foram feitas diretamente ao Irã e não previam qualquer alívio das sanções, exceto pelo adiamento do snapback. A equipe de Trump teria exigido que o Irã entregasse todo o seu urânio enriquecido aos Estados Unidos apenas para receber um adiamento no snapback. Ou seja, não seria um alívio total das sanções, apenas um adiamento do snapback. Você percebe a diferença aqui? Foi uma farsa, e o Irã não caiu na armadilha. Após a retirada dos Estados Unidos em 2018, aliás, o Irã continuou cumprindo o acordo por mais de um ano. Por que ele fez isso? Bem, porque esperava que a Europa assumisse a responsabilidade e entregasse os benefícios econômicos prometidos ao Irã. Mas a Europa falhou em fazer isso. Não quis, não estava interessada. Mecanismos de comércio criados para contornar as sanções dos Estados como o INSTEX nunca realmente ganharam força. E no final, a Europa não só falhou em salvar o acordo, como agora participa ativamente na reimposição das mesmas táticas de pressão que o acordo buscava eliminar. O processo de snapback é muito único, aliás. Ele permite que qualquer parte do acordo acione a reimposição automática das sanções da ONU se acreditar que outra parte não está cumprindo sua parte. O mais importante é que esse processo não pode ser bloqueado
por um veto do Conselho de Segurança da ONU. Caso contrário, é claro, Rússia e China provavelmente teriam vetado no Conselho de Segurança da ONU. Isso significa que, mesmo que Rússia ou China se oponham, as sanções ainda entram em vigor. E foi exatamente isso que aconteceu. Sem uma nova resolução do Conselho de Segurança aprovada para bloquear a medida, o processo de snapback foi concluído em 17 de setembro. Agora, uma semana depois, a União Europeia fez o mesmo. Ela restabeleceu uma ampla lista de medidas restritivas que haviam sido suspensas pelo acordo de 2015 que discutimos. Essas sanções, na verdade, atingem vários setores. Vamos dar uma olhada rápida para que você entenda o quão abrangentes elas são. No comércio, elas proíbem a exportação de armas para o Irã, impedem a transferência de bens de uso dual, que possam apoiar programas nucleares ou de mísseis balísticos, e interrompem as importações de petróleo, gás, petroquímicos e serviços na Irã. A venda de equipamentos do setor de energia, metais preciosos como ouro e diamantes e certas tecnologias navais e de software também está proibida. No setor financeiro, a OAM está mais uma vez congelando os ativos do Banco Central do Irã e dos principais bancos comerciais iranianos. No setor de transporte, aeronaves de carga iranianas estão proibidas de acessar aeroportos da UE. E empresas europeias estão proibidas de fazer manutenção ou prestar serviços a aviões e embarcações de carga iranianos. Também há sanções individuais, incluindo proibição de viagem e congelamento de ativos para pessoas e entidades ligadas às atividades de proliferação nuclear do Irã. O que isso significa? Bem, isso é uma grande escalada, para dizer o mínimo, restabelecendo efetivamente todo o peso do regime internacional de sanções que existia antes de 2015. É ilegal, e como mencionei antes aqui no meu canal, assim como no meu Substack, as sanções econômicas atingem os grupos mais vulneráveis da população de um país, que ficam privados de acesso a necessidades médicas e produtos básicos para garantir seu bem-estar. E não, se você acha que isso é o que chamam de dano colateral, não é o caso. O objetivo é justamente atingir os grupos mais vulneráveis da população. Há um vídeo inteiro com pesquisas que sustentam esse dado aqui no meu canal. Você está convidado a assistir esse vídeo em seguida. Vou deixar o link para você na descrição abaixo. Então, como o Irã está respondendo ao snapback? O presidente Massoud Pezeshkian tem sido desafiador. Ele afirmou que aceitar a proposta atual de Washington só traria ainda mais pressão no futuro. Segundo ele, o Irã prefere suportar as sanções a se render a um ciclo de exigências intermináveis e sanções e coerção efetivamente brutais. Pezeshkian também enfatizou a resiliência do Irã. Ele acredita que o país pode enfrentar a tempestade econômica por meio de laços mais estreitos com alianças globais alternativas como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai. Ele apresentou a resposta do Irã como uma questão de orgulho nacional e independência. Mas essa situação vai além de sanções ou inspeções nucleares. Isso expõe as fraturas dentro da comunidade internacional e a erosão da confiança entre as partes originais do acordo nuclear. As consequências legais e políticas dessa medida são bastante significativas. Por um lado, a legitimidade do mecanismo de snapback está sendo questionada, especialmente por Irã, Rússia e China. Embora o mecanismo possa ser tecnicamente válido sob o antigo JCPOA, críticos argumentam que ele mina o espírito da diplomacia e do multilateralismo. E para a Rússia e China, a escolha agora é muito complicada. Eles cumprem as sanções reimpostas e correm o risco de alienar um parceiro estratégico ou rejeitam o regime de sanções e enfrentam possíveis sanções secundárias ou repercussões diplomáticas com o Ocidente. O que eles devem fazer? Enquanto isso, os Estados Unidos, junto com aliados como Israel, podem agora usar as sanções restabelecidas, podem agora usar o mecanismo de snapback como justificativa para ainda mais pressão sobre o Irã
ou possivelmente até mesmo para uma ação militar contra a infraestrutura nuclear pacífica do Irã. E é isso que faz do snapback mais do que apenas uma tecnicalidade jurídica, eu diria. Isso pode marcar o início de uma nova e mais perigosa fase no confronto entre Irã e Ocidente. Neste momento, o futuro do JCPOA parece praticamente morto. Está bastante claro que a confiança se perdeu completamente, a diplomacia não levou a lugar algum, o acordo está quebrado e a probabilidade de uma retomada diplomática parece ser muito, muito pequena. Então, onde isso nos deixa? O Irã está agora ainda mais isolado economicamente, mas politicamente está alinhado com potências não ocidentais em ascensão, com o Sul global, com a maioria global. O Ocidente voltou a uma campanha de pressão que historicamente falhou miseravelmente em alcançar resultados duradouros. Como sempre, são as pessoas do Irã que vão arcar com o peso das sanções, enquanto o Ocidente recorre ao que sabe fazer de melhor: coerção econômica e ultimatos. Muito obrigado por assistir a este vídeo, obrigado por me acompanhar, espero que você considere apoiar meu trabalho, torne-se um assinante aqui no YouTube, Substack e Patreon. Adoraria ver você nas minhas plataformas alternativas de mídia social. Você encontrará os links na descrição abaixo. Tenha um ótimo resto de dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Cuide-se.